Me chamo Cacilda. Tenho 79 anos hoje. O calendário na parede da cozinha marca mais um outono que passa. Mas na minha memória, o tempo não segue essa ordem certinha que os mais novos gostam tanto. Nessa idade, a gente aprende que os anos são como contas de um rosário. Parecem todas iguais, mas cada uma guarda uma história. Nasci num cantinho de Minas Gerais que nem figura no mapa. Nossa casa era simples, de barro e sapé. 3 cômodos apenas. A sala, o quarto onde dormíamos eu e meus irmãos mais novos, e a cozinha com um fogão a lenha que ficava aceso quase o tempo todo. Quando fechava os olhos à noite, escutava o crepitar da lenha, principalmente quando ele chegava mais tarde, depois de um dia na roça, ou de uma ida à venda do seu Juvencio, onde os homens se juntavam para tomar uma pinga. O homem que eu chamava de pai. Joaquim era seu nome. Um homem alto, de poucas palavras, mãos calejadas e olhos que pareciam sempre procurar algo distante. Não era de sorrir muito, nem de mostrar afeto. E era especialmente distante comigo. Com meus irmãos mais novos, tinha seus momentos de brandura. Via como afagava a cabeça do Zeca, caçula nascido em 1951. Ou como levava Pedro, nascido em 1948, para pescar no rio, aos domingos. Comigo era diferente. Havia sempre uma distância, como se entre nós existisse um rio invisível. Ele me olhava de um jeito estranho, misturando algo que parecia mágoa com um outro sentimento que meus olhos de criança não conseguiam decifrar. "Vai buscar água no poço, menina", ele dizia sem olhar nos meus olhos. "Ajuda sua mãe com a comida", ordenava, já virando as costas como se minha presença o incomodasse. Minha mãe, Benedita, era o oposto. Tinha um jeito manso de existir. Mãos pequenas, mas fortes, cabelos pretos presos num coque frouxo, e olhos como poços fundos, onde eu via amor, cansaço e algo mais que só depois entendi. Era medo. Ela me tratava com um carinho especial, diferente do que demonstrava aos meus irmãos. Comigo havia uma proteção extra, um cuidado silencioso, como se estivesse sempre me pedindo perdão por algo. "Minha flor", ela me chamava quando estávamos sozinhas. "Minha Cacildinha bonita", sussurrava enquanto penteava meus cabelos antes de dormir. Dona Sebastiana, nossa vizinha mais próxima, vivia dizendo: "Essa menina é a cara do Antônio quando moço, não é mesmo?" E minha mãe desviava o olhar, dava um sorriso sem graça e mudava de assunto. Antônio era irmão do meu pai. Morava em Juiz de Fora, há quase 2 dias de viagem. Vinha nos visitar raramente, talvez uma vez por ano, trazendo presentes pequenos e histórias grandes. Era um homem bonito, de sorriso fácil. Quando me via, seus olhos brilhavam de um jeito diferente. "Como vai minha sobrinha preferida?" perguntava, me erguendo no ar. E eu ria, encantada com aquela atenção que recebia tão raramente. Foi numa dessas visitas, eu devia ter uns 8 anos, que percebi algo estranho. Estávamos todos sentados à mesa de jantar. Tio Antônio contava sobre sua vida na cidade. Pedro tinha feito uma travessura qualquer e papai o repreendeu. "O menino tem o gênio forte, igualzinho a você, Joaquim", comentou tio Antônio. "Puxou ao pai", respondeu meu pai, e seus olhos se encontraram com os do meu tio num entendimento mudo. Depois, quando os homens já tinham saído e nós lavávamos a louça, escutei um pedaço de conversa entre minha mãe e tia Josefa, esposa do tio Antônio. "Às vezes me dá um aperto no peito, Josefa", dizia minha mãe. "Ver ela crescendo assim, sem saber." "Melhor que continue sem saber, Benedita", cortou tia Josefa. "Certas verdades só trazem sofrimento." Naquele momento senti algo estranho na boca do estômago. Não entendi do que falavam, mas sabia, daquele jeito que criança sabe das coisas, que o assunto era eu. Anos depois, numa tarde de domingo, aconteceu algo que nunca vou esquecer.
Eu já tinha 12 anos e estava ajudando mamãe a estender as roupas no varal. Do outro lado do terreiro, meu pai consertava a cerca, enquanto Pedro e Zeca brincavam de peão. De repente, o cachorro começou a latir, anunciando a chegada de alguém. Era seu Manoel, o dono da venda. Vinha a cavalo trazendo uma encomenda. Ao me ver, parou o animal e ficou me olhando. Cada vez mais parecida com o pai, essa menina, comentou, acenando para meu pai. Vi o rosto do meu pai endurecer como pedra. Cuida da tua vida, Manoel, respondeu seco. Naquela noite ouvi meus pais discutindo no quarto. Mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer algo na frente dela, dizia minha mãe. As pessoas comentam, você sabe. Ninguém vai dizer nada, respondeu ele. Ela é minha filha no papel, e é isso que importa. No papel. Aquelas palavras rodopiavam na minha cabeça. O que significava ser filha no papel? Foi a primeira vez que senti que havia algo errado com a história que me contavam. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e aquela sensação de que algo estava fora do lugar só aumentava, principalmente quando reparava como meu pai tratava meus irmãos diferente de mim. Não era maldade declarada, era mais uma ausência, de olhares, de palavras, de pequenos gestos. Em uma tarde quente de janeiro, no dia em que completei 13 anos, algo marcou minha vida para sempre. Estava sozinha em casa. Todos tinham ido à festa de São Sebastião na igrejinha do povoado. Fiquei para trás porque estava com febre. A casa vazia tinha um silêncio diferente. Inquieta, comecei a mexer nas coisas da minha mãe, algo que nunca fazia. No fundo da caixa de madeira onde ela guardava seus poucos pertences, encontrei um envelope amarelado pelo tempo. Dentro havia uma carta. A letra era bonita, inclinada, diferente da escrita simples da minha mãe. A data no topo mostrava que tinha sido escrita poucos meses antes do meu nascimento. Querida Benedita, começava. Não sei como dizer isso de outra forma, então vou ser direto. Estou voltando. Sei que prometi ficar longe, mas não consigo. Preciso ver você. Preciso saber desse filho que cresce em sua barriga. Joaquim pode ter aceitado criar a criança como sua. Pode ter feito isso por você, por mim ou pelo nome da família. Mas nós três sabemos da verdade. E um dia, essa criança também vai precisar saber. O restante da carta ficou embaçado pelas lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto. A assinatura, no entanto, estava clara. Com todo o meu amor, Antônio. Naquele momento, o mundo parou. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, sobre minha família, começou a se despedaçar. Meu tio Antônio, meu pai, o homem que eu chamava de pai, era na verdade meu tio? Era por isso que ele me olhava daquele jeito distante? Era por isso que minha mãe parecia carregar um peso invisível? As peças começaram a se encaixar. As conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo, os olhares trocados entre os adultos, os comentários dos vizinhos sobre minha semelhança com tio Antônio. Quando escutei vozes se aproximando, guardei a carta no envelope e o coloquei de volta na caixa. Sequei as lágrimas e voltei para a esteira onde deveria estar descansando. Mas sabia que nunca mais seria a mesma. Naquela noite, enquanto minha mãe colocava um pano úmido em minha testa, olhei para ela como se fosse a primeira vez. Vi as linhas ao redor de seus olhos, o cansaço em seus ombros e algo mais que antes não tinha nome, mas que agora eu reconhecia. Era a culpa. Quis perguntar, gritar, exigir a verdade. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Tinha medo da resposta, medo de quebrar aquela frágil paz, medo de magoar aquela mulher que, apesar de tudo, tinha me amado o melhor que podia. Então, guardei aquele segredo dentro de mim, como quem guarda uma brasa viva entre as mãos. Queimava, doía, mas eu não podia soltar. Se você está escutando essa história agora, talvez entenda por que certas marcas a gente carrega pela vida inteira.
Sabe, nessa idade a gente percebe o valor de compartilhar o que vivemos, de não deixar que essas histórias se percam no tempo. Se puder, aperte esse botão de inscrição aí embaixo. Assim a gente continua essa prosa, como nos tempos antigos, quando nos sentávamos no terreiro para contar causos ao entardecer. E essa descoberta foi só o começo de uma longa jornada para entender quem eu realmente era e o que significava ser filha de um homem que não era meu pai e sobrinha de um homem que era meu pai sem poder me chamar de filha. Os anos foram passando e o mundo parecia diferente para mim. As paredes de nossa casa já não me traziam o mesmo aconchego. Olhava para meu pai, ou melhor, para meu tio, e via um estranho que carregava um fardo que não pediu. Aos 14 anos, em 1960, cada vez mais pessoas comentavam como eu era parecida com tio Antônio. Tem o mesmo jeito de sorrir, dizia Dona Sebastiana. E eu fingia não notar o desconforto dos meus pais. Tio Antônio continuava nos visitando 1 ou 2 vezes por ano. Eram momentos difíceis e ao mesmo tempo esperados por mim. Difíceis porque agora eu sabia a verdade. Esperados porque, mesmo assim, tinha uma sede de estar perto dele, de procurar nele os traços que reconhecia em mim mesma. Lembro de uma dessas visitas. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Tio Antônio chegou acompanhado por Elisa, uma moça que apresentou como sua noiva. Era bonita, de pele clara e cabelos cacheados. Usava um vestido florido e tinha um jeito delicado de falar que contrastava com o nosso linguajar simples. Durante o almoço notei como ela me olhava com curiosidade. Em dado momento, a escutei sussurrar para tio Antônio. Ela é idêntica a você. Ele engoliu em seco. Minha mãe ouviu e deixou cair a colher no chão. Vou buscar mais farinha, disse saindo apressada para a cozinha. Tio Antônio foi atrás. Por instinto levantei-me também. Encostada na parede de barro, ouvi fragmentos da conversa. Não podia ter trazido ela aqui, Antônio, dizia minha mãe. Precisava vê-la, Benedita. Ver vocês. Fico cada ano mais longe. Foi o combinado. Foi o que você prometeu quando seu irmão aceitou. Eu sei o que prometi, mas não sabia que ia ser tão difícil. Ela tá se tornando uma moça. Queria ao menos poder. Não pode. Joaquim já carrega essa cruz há 16 anos sem reclamar. Depois, ouvi Antônio perguntar. Ela já sabe? Outro silêncio. Não sei. Às vezes pego ela me olhando de um jeito, como se tivesse adivinhado. Mas nunca falou nada. Um dia vamos ter que contar. Não. Essa verdade só ia machucar todo mundo. Voltei para a mesa com o coração pesado. A conversa ao meu redor continuava, mas eu já não escutava. Estava perdida entre o que era e o que poderia ter sido. Semanas depois, algo mudou o rumo de tudo. Estava lavando roupa no rio com minha mãe quando escutamos gritos vindos de casa. É o Pedro! Disse minha mãe, largando os lençóis molhados e correndo. Chegamos para encontrar meu pai caído no terreiro. Tinha o rosto pálido. Respirava com dificuldade. Pedro, com seus 9 anos, estava ajoelhado ao lado dele, enquanto Zeca, com 6, gritava por socorro. Joaquim! Meu Deus! Joaquim, o que foi? Minha mãe se jogou ao lado dele. Dor! Aqui! Ele conseguiu dizer, apontando para o peito. Foi a primeira vez que vi meu pai vulnerável. Aquele homem que sempre me pareceu feito de madeira dura, agora estava frágil como uma folha seca. Doutor Euclides chegou depois de quase 2 horas. Foi o coração, disse. Precisa de repouso absoluto. Nas semanas seguintes, minha mãe assumiu todo o trabalho da roça, com a ajuda de Pedro e Zeca. Eu ficava em casa, cuidando de meu pai. No começo era estranho, aquela intimidade forçada entre 2 pessoas que sempre mantiveram distância. Até que um dia, quando entrei para trocar a bacia com água, ele falou: Senta aqui um pouco, menina.
Hesitei, mas acabei me sentando na beirada da cama. Você tá fazendo bem o serviço, Cacilda. Tá cuidando da casa direitinho. Ele disse, e percebi que era o elogio mais longo que já tinha recebido dele. Obrigada. Pai, respondi, a palavra engasgando um pouco. Ele me olhou de um jeito diferente. Havia uma tristeza antiga em seus olhos. Eu nunca fui muito de conversa, começou ele. Nem de mostrar o que sinto. Mas isso não quer dizer que não. Não completou a frase. E ficamos os dois num silêncio carregado de palavras não ditas. Foi naquele momento que entendi. Ele também era uma vítima daquela situação toda. Um homem que aceitou criar a filha do próprio irmão, mesmo sabendo a verdade. Um homem que teve que conviver diariamente com a prova de uma traição ou de um amor proibido. Com o tempo, meu pai foi melhorando, voltando a fazer pequenas tarefas. Mas nunca mais foi o mesmo. A relação entre nós também mudou. Não viramos pai e filha de repente, mas havia um respeito mútuo, que antes não existia. Uma tarde, escutei vozes alteradas vindo de dentro de casa. Era minha mãe discutindo com tio Antônio. Meu pai estava sentado em sua cadeira, mais pálido que o normal. Não pode levar ela assim, Antônio. Que ideia mais absurda! Minha mãe dizia. É a melhor chance dela, Benedita. Você quer que ela fique aqui a vida toda, cavando terra e se casando com algum roceiro. Ela tem família aqui, tem nós. Ela tem 17 anos. Tá na idade de aprender, de conhecer o mundo. Elisa pode ensinar ela a ler e escrever direito. Foi só então que notaram minha presença. Os 3 emudeceram. Do que vocês estão falando? Perguntei, embora já soubesse. Minha mãe olhou para o chão. Meu pai desviou o olhar. Foi tio Antônio quem respondeu. Cacilda, eu e Elisa viemos te fazer um convite. Queremos que você vá morar com a gente na cidade. Elisa é professora, pode te ensinar muita coisa. E tem trabalho lá para você. Olhei para minha mãe, que chorava silenciosamente. Depois para meu pai, com os ombros caídos. Vocês querem que eu vá? Perguntei a eles. Minha mãe sacudiu a cabeça sem falar. Foi meu pai quem respondeu. A gente quer o que for melhor para você, menina. Sempre quis. Senti meu coração dividido entre ficar com a família que sempre conheci, mesmo com todos os segredos, ou ir embora com o homem que era meu verdadeiro pai. Mesmo que nenhum de nós jamais tivesse dito isso em voz alta. Posso pensar? Pedi. Claro que pode, minha flor, respondeu minha mãe. Naquela noite, deitada na esteira, fiquei olhando as estrelas pelo buraco do telhado. Pensei em tudo que tinha vivido ali, nas alegrias simples e nas tristezas profundas. Pensei na cidade que só conhecia pelas histórias de tio Antônio, nas luzes, nos carros, nos estudos que poderia ter. E foi entre o sono e a vigília que tomei a decisão que mudaria para sempre o rumo da minha história. A decisão não veio fácil. Passei 3 dias num silêncio profundo. Minha mãe me olhava com os olhos vermelhos. Meu pai fingia estar ocupado, mas eu sabia que esperava minha resposta. Na 4ª noite não aguentei mais aquele silêncio. Encontrei minha mãe sozinha na cozinha, mexendo um tacho de doce de leite. Mãe, chamei. Preciso que a senhora me conte a verdade. Toda ela. Ela parou de mexer, mas não levantou os olhos. Que verdade, filha? Perguntou, mas sua voz tremida já entregava que sabia. Sobre o tio Antônio. Sobre... Quem é meu pai de verdade? O cabo da colher de pau escorregou de sua mão. Como você descobriu? Faz tempo. Encontrei uma carta quando tinha 13 anos. Minha mãe fechou os olhos como quem recebe um golpe que já esperava. Você nunca falou nada, sussurrou. E a senhora também não. Nem ele. Ninguém nunca falou nada, mas todo mundo sabia. Ela finalmente me olhou. E vi naqueles olhos toda a dor e todo o amor do mundo. Pegou minhas mãos entre as suas. Eu não sei nem por onde começar, minha filha. Pelo começo,
respondi. Como tudo aconteceu? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar num rio escuro. Eu tinha 17 anos quando conheci seu pá. Quando conheci o Antônio. Era 1945, e ele e o Joaquim tinham vindo trabalhar nas terras do Coronel Menezes. Joaquim era quieto, trabalhador, sério. Antônio era alegria pura. Tocava viola nas festas, contava histórias, tinha sonhos grandes. Eu nunca tinha conhecido ninguém assim. Seus olhos ganharam um brilho distante, como se visse as paisagens de sua juventude. Me apaixonei por ele como só se apaixona na juventude, Cacilda. A gente se encontrava escondido porque meu pai não aprovava. Dizia que Antônio era faísca sem fogo, que nunca iria assentar na vida. E o que aconteceu? Perguntei. O que tinha que acontecer? Antônio recebeu uma proposta para trabalhar numa oficina na cidade grande. Disse que ia, que faria seu pé de meia e depois voltaria para me buscar. Me fez promessas bonitas e eu acreditei em todas. Sua voz falhou e ela olhou para o tacho de doce que começava a queimar. Ele foi embora numa manhã de março. Prometeu escrever, voltar em 6 meses. 1 mês depois descobri que estava esperando um filho dele. Eu. Falei baixinho. Você. Ela confirmou. Meu pai me expulsou de casa quando soube. Naquela época, uma moça solteira esperando criança era a pior coisa. Era como ter uma doença. E o que a senhora fez? O único que me estendeu a mão foi Joaquim. Ele tinha ficado, continuava trabalhando. Me deixou ficar na casa dele, me dava comida, cuidava de mim. No começo achei que era só bondade, mas depois entendi que ele gostava de mim. Mandei 3 cartas para Antônio, contando da gravidez, pedindo ajuda. Não recebi resposta. Joaquim viu meu desespero e me fez uma proposta. Casaríamos, ele daria seu nome à criança. Ninguém precisaria saber de nada. Por que ele faria isso? Perguntei. Por amor, respondeu ela simplesmente. Joaquim me amava do jeito dele, quieto, e aceitou criar o filho do próprio irmão para me dar um nome limpo. Fiquei em silêncio pensando no peso daquela decisão. Casamos numa cerimônia simples. 3 meses depois, você nasceu. As pessoas contaram os meses nos dedos, mas nós dissemos que você tinha nascido prematura. E com o tempo, os comentários foram morrendo. E tio Antônio? Quando ele ficou sabendo de mim? 5 anos depois. Apareceu aqui de repente dizendo que tinha prosperado na cidade. A noiva tinha terminado com ele, e ele dizia que nunca tinha me esquecido. Foi aí que descobriu sobre você. Nessa época, em 1951, Pedro já tinha 3 anos e Zeca era um bebê recém-nascido. Como foi? Quando ele soube? Foi terrível, Cacilda. Ele olhou para você e acho que reconheceu algo. Me puxou para um canto e perguntou quantos anos você tinha. Quando contei, ele fez as contas e entendeu. Ficou branco como papel. Depois começou a gritar, dizendo que eu tinha escondido a filha dele. Ela secou uma lágrima que escorria pelo rosto enrugado. Joaquim ouviu a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Os 2 quase se mataram ali mesmo. Antônio queria levar você embora na hora. Joaquim dizia que você era filha dele, que ele tinha te registrado, te criado. E depois conversamos os 3, a noite toda. Antônio queria que contássemos a verdade para você. Joaquim achava que isso ia confundir sua cabeça. E eu só queria que você fosse feliz. Não importava como. Fizeram um acordo, concluí. Fizemos. Antônio aceitou manter distância, vir apenas como tio, não contar nada. Em troca, poderia te ver crescer, fazer parte da sua vida, mesmo que de longe. Foi a decisão mais dolorosa para todos nós. Pedro e Zeca são filhos meus e de Joaquim, seus meio-irmãos, nascidos depois que nos casamos. Por que a senhora nunca me contou? Perguntei finalmente. Minha mãe apertou minhas mãos entre as suas. Medo, minha filha. Medo de te perder, de você odiar a gente. Medo de machucar Joaquim, que apesar de tudo, te amou do jeito dele.
Medo do que os outros iam dizer. E talvez vergonha também. De ter sido fraca. De não ter sido honesta desde o começo. Olhei para ela e vi não apenas minha mãe, mas uma mulher que tinha sido jovem, que tinha amado, errado, sofrido. Eu entendo, mãe, disse. Não podia dizer que perdoava totalmente, não ainda, mas entendia. E agora? O que você vai fazer? Ela perguntou. Levantei-me e fui até a janela. A noite estava clara. A lua iluminava o terreiro, a estrada de terra que levava para longe dali. Vou com ele, respondi. Preciso conhecer essa parte de mim, mãe. Preciso saber quem sou longe daqui. Ela abaixou a cabeça, as lágrimas correndo livremente. Eu sabia que você ia escolher isso. Sempre soube que um dia ia te perder para ele, ou para o mundo. Você sempre teve os olhos dele, olhos que olham longe, que não se contentam com pouco. Não está me perdendo, mãe. Estou apenas encontrando outra parte de mim. Na manhã seguinte, chamei Pedro e Zeca para perto do pé de jabuticaba. Vou para a cidade com tio Antônio e dona Elisa, disse. Vou estudar, aprender coisas novas. Por quanto tempo? Perguntou Zeca com os olhos marejados. Não sei, Zequinha. Talvez muito tempo. Mas você vai voltar, né? Insistiu ele. Vou visitar sempre que puder. Prometi. Pedro, mais sério, apenas me olhou. É por causa daquilo que todo mundo comenta, não é? Que você é diferente da gente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não imaginava que meus irmãos, mesmo sendo crianças de apenas 15 e 12 anos, também percebessem. Também é por isso, admiti. Mas é principalmente porque quero conhecer o mundo lá fora. Quando o tio Antônio e Elisa chegaram, já estava tudo decidido. Minhas poucas roupas estavam dobradas numa trouxa de pano, junto com um pente de madeira que minha mãe tinha me dado no meu aniversário de 15 anos. A despedida foi dolorosa. Minha mãe me abraçou por tanto tempo que achei que nunca mais me soltaria. Quando finalmente me soltou, seus olhos estavam secos, mas havia neles uma dor profunda. Meu pai ficou mais afastado, encostado na cerca, os olhos fixos no chão. Quando me aproximei, notei que suas mãos tremiam. Cuide-se, menina, disse ele, a voz rouca. Se precisar de qualquer coisa... Não completou a frase. Impulsivamente, fiz algo que nunca tinha feito antes. O abracei. Por um instante, ele ficou rígido. Depois, seus braços me envolveram num abraço breve, mas apertado. Quando nos separamos, havia lágrimas em seus olhos. Vai, menina, disse ele, virando de rosto. Vai buscar tua vida. E assim, num dia claro de agosto de 1963, deixei para trás a única vida que conhecia. Subi na carroça ao lado de tio Antônio e de Elisa, olhando para trás enquanto as figuras da minha família iam ficando cada vez menores, até serem apenas pontos no horizonte. E depois, nada. Está pronta? Perguntou o tio Antônio, um sorriso cauteloso no rosto. Estou, respondi, mesmo sem saber exatamente para o quê. A verdade é que ninguém está realmente pronto para as reviravoltas da vida. A gente apenas segue em frente, tentando encontrar sentido nas estradas tortuosas que o destino coloca diante de nós. E foi assim que comecei minha nova vida. Uma vida baseada em verdades pela metade, em segredos guardados nas paredes de adobe da casa que deixava para trás. Mas também uma vida de possibilidades, de descobertas, de um futuro que naquele momento parecia tão vasto quanto o céu sobre nossas cabeças. A viagem para a cidade foi longa. A carroça balançava na estrada de terra, levantando poeira. Antônio ainda não conseguia chamá-lo de pai. Tentava puxar conversa, me contando sobre a cidade, sobre a oficina que tinha, sobre a casa onde moraríamos. Tem até água encanada, dizia ele orgulhoso. Banheiro dentro de casa, dessas privadas que a gente puxa uma cordinha e a água leva tudo embora. Depois de quase 2 dias de viagem,
Finalmente avistamos a cidade. Para meus olhos acostumados com o sertão mineiro, parecia enorme. Havia ruas calçadas, casas de 2 andares uma ao lado da outra. E tantas pessoas que me senti tonta. "Chegamos!" anunciou Antônio, parando a carroça em frente a uma casa amarela de tamanho médio, com uma varanda na frente. O quarto que me mostraram era pequeno, mas tinha uma cama de verdade com colchão e lençóis brancos, uma cômoda para guardar roupas e até uma mesinha com espelho. Aquela primeira noite foi estranha. Deitar numa cama macia, sem o barulho dos grilos e das corujas, sem o cheiro de terra molhada. Escutava o ronco distante de motores, vozes de pessoas passando na rua, e de vez em quando o som de música vindo de alguma casa vizinha. Não consegui dormir. Ficava pensando na minha mãe, em Joaquim, em meus irmãos. O que estariam fazendo? Sentiriam minha falta tanto quanto eu sentia a deles? Nos dias seguintes, tudo foi um aprendizado. Como usar um banheiro dentro de casa, como acender o fogão a gás, como me comportar nas ruas da cidade. Elisa foi minha guia paciente nesse novo mundo. Era professora numa escola primária e logo começou a me ensinar a ler e escrever direito. Antônio trabalhava na oficina o dia todo, consertando carros e caminhões. Voltava para casa no final da tarde, cheirando a graxa e gasolina. Era estranho vê-lo nesse papel de pai de família, tão diferente do tio alegre das visitas esporádicas à roça. Comecei a trabalhar meio período numa loja de tecidos perto de casa. A Dona Cícera, era uma senhora gordinha que logo tomou afeição por mim. A cidade foi me transformando. Aprendi a andar mais rápido, a falar menos arrastado, a usar roupas diferentes. Meu cabelo, que antes vivia preso numa trança simples, agora tinha corte mais moderno. Uma noite, depois de quase 6 meses morando na cidade, Antônio me chamou para dar uma volta. Caminhamos até uma pracinha e sentamos num banco. "Como você está se sentindo, Cacilda?" perguntou ele, os olhos fixos nas próprias mãos. "Bem", respondi. "Diferente, mas bem." Você sente falta da roça?" "Sinto. Todo dia." Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. "Sabe, quando eu saí de lá, também senti. Por muito tempo achei que tinha feito a escolha errada. Principalmente depois que conheci sua mãe. Era a primeira vez que tocávamos, mesmo que indiretamente no assunto. Senti meu coração acelerar. "Por que o senhor não ficou?" perguntei. "Medo, eu acho. Medo de acabar igual ao meu pai, preso naquela terra que dava tão pouco. Eu queria mais, achava que merecia mais. E valeu a pena?" A pergunta ficou suspensa entre nós por um longo tempo. "Não sei, Cacilda. Às vezes acho que sim. Construí uma vida decente aqui. Mas perdi coisas também. Coisas que dinheiro nenhum compra de volta. Como eu." Ele virou-se para mim e, pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. "Como você", concordou. "Não tenho como recuperar esses anos. Só posso tentar ser um pai agora, mesmo que você nunca me chame assim." Não soube o que responder. Havia mágoa em mim, uma mágoa antiga de todas as ausências dele. Mas havia também uma parte que queria entender, que queria perdoar. "Eu tô tentando", disse finalmente. "Não é fácil. Toda minha vida foi construída em cima de uma mentira. Às vezes nem sei mais quem sou. Você é Cacilda." Ele respondeu com um sorriso triste. "Minha filha, filha da Benedita, neta de Maria e Sebastião, irmã do Pedro e do Zeca. Isso ninguém pode tirar de você." Senti algo se abrir dentro de mim, como uma porta trancada por muito tempo. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. No dia seguinte recebi uma carta de casa. A letra tremida de minha mãe me contava as novidades. A chuva tinha atrasado, Pedro estava ajudando na roça, Zeca estava indo à escola. E meu pai não andava bem de saúde. O coração dele continuava fraco. Mostrei a carta para Antônio quando ele chegou da oficina. "Joaquim sempre foi cabeça dura."
comentou. Vai acabar se matando de tanto trabalhar. Estou preocupada com ele, admiti. Antônio me olhou por um longo momento. Se quiser ir visitá-los, eu te levo. Posso fechar a oficina por alguns dias. A oferta me pegou de surpresa. Você iria comigo? Se você quiser. Acho que está na hora de acabar com os segredos. Nas semanas seguintes, me preparei para o retorno. Comprei presentes modestos para minha mãe, para Joaquim e para meus irmãos. A viagem de volta foi mais rápida. Antônio agora tinha um carro, um Ford preto reluzente, que era seu orgulho. Quando finalmente avistamos a estrada que levava à nossa casa, senti meu coração batendo forte. Nada havia mudado. A casa surgiu na curva da estrada, exatamente como eu lembrava. Telhado de sapé, paredes de adobe, o terreiro de terra batida. Antes mesmo que o carro parasse, vi a porta se abrir e minha mãe aparecer, os braços já abertos para me receber. "Minha filha!" exclamou, me abraçando com força. "Olha só para você como está diferente." E eu estava mesmo. Mas por dentro, naquele momento, era a mesma Cacilda de sempre. A menina da roça que sentia falta do cheiro de terra molhada e do canto dos passarinhos. Pedro e Zeca vieram logo atrás, correndo do quintal. Pedro, aos 15 anos, já estava quase da minha altura. Zeca, com 12, continuava espevitado, os cabelos sempre caindo nos olhos. Foi só então que notei Joaquim, parado mais atrás, encostado no batente da porta. Estava mais magro e havia uma palidez em sua pele. Me aproximei dele devagar. "Como vai, menina?" perguntou ele, a voz mais rouca. "Bem, pai", respondi, decidindo naquele momento que, independente de sangue, era isso que ele sempre seria para mim. Algo brilhou em seus olhos ao ouvir aquela palavra. Ele apenas assentiu, sem dizer nada. Foi minha mãe quem resolveu a situação. "Venham, venham", chamou ela. "O almoço tá pronto." Sentamos todos à mesa comprida como tantas vezes no passado, mas agora com Antônio e Elisa também. A comida era simples: arroz, feijão, uma galinha caipira, mandioca cozida, couve refogada. Mas para mim, era como saborear pedaços da minha própria infância. À noite, pela janela da cozinha, vi Antônio e Joaquim conversando no terreiro. Não conseguia ouvir o que diziam, mas seus gestos eram calmos. 2 irmãos que tinham sido separados por escolhas, por amores, por segredos. Me perguntei se estariam falando sobre mim, sobre o passado, ou se, como homens daquele tempo, estavam discutindo sobre coisas simples. O tempo, a safra, o preço do café. De qualquer forma, havia ali uma trégua silenciosa. Um entendimento de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em nossas mãos. E foi naquele momento que percebi algo importante. Família não é apenas sangue. É escolha, é compromisso, é amor que permanece mesmo quando seria mais fácil ir embora. Joaquim tinha escolhido ser meu pai, mesmo sabendo que não era. Minha mãe tinha escolhido um caminho difícil para me proteger. E agora Antônio estava escolhendo voltar, assumir responsabilidades tardias, tentar reconstruir o que foi quebrado. E eu? Eu estava escolhendo aceitar todas essas verdades complexas, todas essas pessoas imperfeitas que, cada uma à sua maneira, tinham me amado o melhor que podiam. Algumas verdades demoram a aparecer, mas quando chegam, a gente aprende que nem tudo é preto no branco. Há infinitos tons de cinza no meio, e é neles que a vida realmente acontece. Passamos uma semana inteira na roça, tempo suficiente para redescobrir cheiros, sons e sensações que a cidade tinha embotado em mim. Acordar com o cantar do galo, lavar o rosto na água gelada da bacia, sentir o orvalho molhando os pés nas primeiras horas da manhã. Os dias se passaram numa espécie de trégua silenciosa. Antônio e Joaquim conversavam aos poucos, evitando tocar no passado. Minha mãe e Elisa desenvolveram uma amizade cautelosa. Na noite anterior à nossa partida, enquanto todos dormiam, saí para o terreiro.
A lua estava cheia, prateando a paisagem. Sentei-me no tronco velho junto ao pé de jabuticaba e fiquei olhando para as estrelas. Não consegue dormir? A voz me assustou. Era Joaquim, trazendo um xale que colocou sobre meus ombros. O gesto me tocou profundamente. Um pequeno cuidado, tão raro vindo dele. Estou aproveitando o último pedaço de céu, respondi, indicando o espaço vazio ao meu lado no tronco. Ele sentou-se devagar, com aquela dificuldade que a doença tinha trazido aos seus movimentos. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas existindo lado a lado. Você vai voltar? Perguntou ele finalmente. Para visitar, sim, sempre que puder. E para ficar? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado que ele poderia querer que eu voltasse definitivamente. Não sei, respondi com honestidade. Ainda estou tentando descobrir onde é meu lugar. Ele assentiu, os olhos fixos no horizonte. Seu lugar é onde você quiser que seja, menina. Isso aprendi com a vida. A gente nasce num canto, mas o canto onde a gente morre é escolha da gente. O Senhor se arrepende? Perguntei, a voz quase um sussurro. Do quê? De ter me aceitado, de ter ficado. Ele virou-se, e no luar, vi que seus olhos estavam úmidos. Nem por um minuto, respondeu ele, a voz firme apesar da emoção. Tenho meus arrependimentos, Cacilda. Todo homem tem. Mas você nunca foi um deles. Alguma coisa se quebrou dentro de mim naquele momento. O último pedaço de amargura que ainda guardava em relação a ele. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. Por tudo. Ele apenas assentiu, desajeitado com a emoção. Então, estendeu a mão calejada e segurou a minha, apertando levemente antes de soltar. Na manhã seguinte, a despedida foi difícil, mas diferente da primeira vez. Prometi voltar logo, abraçando minha mãe, meus irmãos e, por último, Joaquim, que desta vez retribuiu o abraço sem hesitar. E assim, voltamos para a cidade. Eu, Antônio e Elisa, carregando um novo entendimento do que significava família. Sabe, vocês que estão me ouvindo agora, a vida não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, becos sem saída, encruzilhadas onde as escolhas que fazemos mudam tudo para sempre. E às vezes, como descobri, o caminho mais longo e tortuoso é o único que nos leva para casa. Se puder, aperte esse botão de inscrição para continuar ouvindo histórias como essa. Nessa minha idade, o melhor que posso deixar são essas memórias, para que talvez ajudem alguém a entender que não estamos sozinhos nas nossas dores, nas nossas buscas, nos nossos recomeços. Voltando à minha história, os meses que se seguiram trouxeram mudanças que eu não esperava. A principal delas foi a aproximação real entre mim e Antônio. Depois de quebrarmos aquela primeira barreira, outras foram caindo naturalmente. Comecei a ajudá-lo na oficina aos sábados. Suas mãos, que eu sempre tinha visto como as de um estranho, agora me fascinavam. Os mesmos dedos longos que eu tinha, a mesma maneira de segurar ferramentas. Você leva jeito, ele comentava. Tem a mesma cabeça boa que seu avô tinha para essas coisas mecânicas. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo ouvir sobre meu avô, sobre essa família que apenas agora começava a conhecer. À noite, Elisa me dava aulas. Com sua ajuda, em menos de um ano, consegui completar os estudos que tinha perdido. Você poderia até pensar em fazer o normal, sugeriu ela, referindo-se à escola que formava professoras. A ideia de me tornar professora nunca tinha passado pela minha cabeça. Na roça, as opções para uma moça como eu eram limitadas. Casar cedo, ter filhos, ajudar o marido na lavoura. Mas ali, novas possibilidades começavam a se abrir. Numa carta, minha mãe me contou que Joaquim tinha tido outro ataque do coração. A notícia me preocupou. Mostrei a carta para Antônio. Acho que deveríamos levar Joaquim para a cidade, para consultar um médico de verdade, sugeriu ele.
A sugestão me surpreendeu. Não imaginava que Antônio se preocupasse tanto com a saúde do irmão. Você faria isso por ele? Perguntei. Faria, respondeu simplesmente. É meu irmão, Cacilda, apesar de tudo. 2 semanas depois, estávamos novamente na estrada, voltando para a roça. Dessa vez, a visita tinha um propósito bem definido. Convencer Joaquim não foi fácil. Ele era como todos os homens daquela geração. Teimoso, orgulhoso, resistente à ideia de que precisava de ajuda. Foi minha mãe quem finalmente o convenceu. Vai por mim, Joaquim. Por mim e pelos meninos. Precisamos de você por mais tempo. Na manhã seguinte, ele estava pronto para viajar, com uma pequena trouxa de roupas e o semblante fechado de quem vai para uma batalha que não escolheu. O médico na cidade foi sincero. O coração dele está bastante comprometido. Ele precisa de repouso absoluto. Nada de trabalho pesado. E seria bom se pudesse ficar sob observação médica regular. As implicações estavam claras. Joaquim não poderia voltar para a roça, não para trabalhar. E sem ele, a pequena propriedade dificilmente se sustentaria. Ele pode ficar conosco, disse Antônio. Temos espaço, e aqui poderá ter os cuidados médicos necessários. E Benedita? E os meninos? Perguntou Joaquim, a voz rouca. Mandamos buscá-los também, respondeu Antônio. A casa é grande o suficiente, e os meninos podem estudar aqui. Foi assim que, num estranho giro do destino, minha família inteira acabou se mudando para a cidade. A casa de Antônio e Elisa, antes tão espaçosa para apenas 3 pessoas, de repente ficou pequena demais. Os primeiros dias foram caóticos. Minha mãe se assustava com tudo. A torneira que trazia água para dentro de casa, o fogão a gás, as luzes elétricas. Pedro andava pela casa como um animal enjaulado, sentindo falta dos espaços abertos. Zeca, por outro lado, se adaptou rapidamente, fascinado com as novidades. Joaquim passava a maior parte do tempo sentado na varanda, olhando para a rua com uma expressão distante. Uma noite encontrei-o sozinho lá. Não sei se vou me acostumar com esse lugar, confessou. É barulhento demais, apertado demais. Não tem espaço para respirar. O senhor não precisa ficar para sempre, comentei. Quando estiver melhor, pode decidir o que quer fazer. Sabe o que é mais difícil, Cacilda? É saber que nunca mais vou poder trabalhar como antes. Que nunca mais vou sentir a terra úmida nas mãos, ver a semente que plantei virar planta. Um homem sem trabalho é o quê? Um peso morto. O senhor não é um peso, disse com firmeza. É nosso pai, meu pai, e vai encontrar outras coisas para fazer, outras maneiras de se sentir útil. Você ainda me considera seu pai? Perguntou ele, os olhos fixos nos meus. Mesmo sabendo de tudo? Mesmo tendo ele aqui? Sempre, respondi. O senhor foi quem me criou, quem me deu um nome, um lar. Antônio, ele me deu a vida, e estamos construindo algo agora. Mas o senhor sempre será meu pai também. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar, olhando para o outro lado. Mas sua mão buscou a minha no escuro, apertando-a com força. Aos poucos, fomos todos encontrando nossos lugares naquele novo arranjo familiar. Pedro começou a ajudar Antônio na oficina. Zeca foi matriculado na escola, onde rapidamente se destacou como um aluno brilhante. Minha mãe assumiu a cozinha como seu domínio, enchendo a casa com os cheiros familiares da roça. E Joaquim? Bem, Joaquim foi a maior surpresa. Depois de algumas semanas de melancolia, começou a cuidar do pequeno jardim nos fundos da casa, transformando-o num quintal produtivo, com horta, pés de mandioca, milho. Não é a mesma coisa que a roça, ele admitiu. Mas a terra é a mesma em qualquer lugar. E planta não julga ninguém, só cresce para quem sabe cuidar. Com o passar dos meses, uma rotina se estabeleceu. Uma estranha harmonia que ninguém teria previsto. 2 famílias que, em outras circunstâncias,
poderiam ter permanecido separadas pela distância e pelos segredos. Agora compartilhavam o mesmo teto, as mesmas refeições, as mesmas histórias. Antônio e Joaquim, os dois irmãos que o destino tinha separado, agora se reencontravam. Não era uma reconciliação perfeita. Havia cicatrizes antigas demais para isso. Mas havia respeito. E talvez até mesmo um tipo silencioso de amor fraternal que resistira a tudo. E eu estava finalmente encontrando meu lugar entre esses mundos. Não era mais apenas a filha de Joaquim e Benedita, nem apenas a filha de Antônio. Era as duas coisas, e algo mais. Era Cacilda, moldada por histórias, segredos e revelações, mas determinada a escrever meu próprio futuro. O tempo tem um jeito peculiar de passar. Às vezes rápido demais, escorrendo entre os dedos. Outras vezes lento como mel grosso no inverno. Mas passa, sempre passa, transformando tudo em memória. Naquela casa da cidade, com aquela família improvável reunida sob o mesmo teto, o tempo foi mudando a todos nós. Pedro se tornou o braço direito de Antônio na oficina. Zeca, com sua inteligência curiosa, conseguiu uma bolsa para estudar no Colégio dos Padres. Quanto a mim, consegui terminar meus estudos e ingressar no curso normal. A ideia de me tornar professora ganhava forma e cor. Antônio observava essas mudanças com um orgulho que, aos poucos, aprendeu a demonstrar. Lembro de um dia, após ter passado com boas notas no primeiro ano do normal, quando ele me chamou para conversar na varanda. "Estou orgulhoso de você", disse simplesmente, aquelas palavras que eu nunca tinha ouvido na infância. "Obrigada, pai", respondi, a palavra já fluindo naturalmente. Ele sorriu, os olhos úmidos, e estendeu uma caixinha de veludo preto. "Era da sua avó", explicou, enquanto eu abria a caixa e encontrava um camafeu delicado. "Minha mãe. Seu avô deu a ela quando se casaram." Olhei para o retrato minúsculo, procurando traços que pudesse reconhecer em mim mesma. "Ela era bonita", comentei. "Era. E teimosa como você", acrescentou ele com um sorriso. "Queria que você tivesse conhecido ela." A saúde de Joaquim oscilava. Havia dias bons, em que ele conseguia trabalhar no quintal, e dias ruins, em que a falta de ar o deixava prostrado na cama. Minha mãe cuidava dele com uma devoção silenciosa. Numa tarde de domingo no final de 1966, estávamos todos reunidos no quintal. Era aniversário de Zeca, 15 anos, e minha mãe tinha preparado um almoço especial. Pedro, já com 17, ajudava Antônio a assar carne na churrasqueira. Joaquim estava sentado numa cadeira de balanço, observando a movimentação com um sorriso leve nos lábios. Foi quando notei algo estranho em sua expressão. De repente, o sorriso congelou, os olhos se arregalaram, e a mão direita subiu ao peito, agarrando a camisa com força. "Mãe!" gritei correndo em sua direção, enquanto ele escorregava da cadeira. Tudo aconteceu muito rápido. Antônio correu para buscar o carro, enquanto Pedro e eu ajudávamos a carregar Joaquim. Minha mãe segurava sua mão, o rosto contorcido num misto de medo e determinação. O hospital estava a menos de 15 minutos dali, mas a viagem pareceu durar uma eternidade. Quando chegamos, enfermeiros correram para ajudar, levando-o para dentro, enquanto ficávamos para trás, impotentes. Foi quase meia-noite quando o médico finalmente apareceu, o semblante grave. "Fizemos tudo o que era possível", começou ele, mas o coração já estava muito comprometido. "Sinto muito." Minha mãe não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, sentada, as mãos ainda entre as minhas, o olhar vazio fixo em algum ponto além do médico. Antônio se aproximou, o rosto molhado de lágrimas que não tentava esconder. "Meu irmão", murmurou ele, a voz embargada. "Meu irmão mais velho." Percebi então que, apesar de tudo que havia acontecido entre eles, o laço fraterno nunca tinha sido realmente rompido.
Era como se uma parte de Antônio tivesse morrido também. O velório foi simples, como Joaquim teria querido. Minha mãe permaneceu ao lado do caixão o tempo todo, as mãos pousadas sobre o vidro, os olhos secos, mas vermelhos, como se tivesse chorado todas as lágrimas quando ninguém estava olhando. No dia seguinte, enterramos Joaquim no cemitério da cidade. Após o enterro, voltamos para casa em silêncio. A mesa de aniversário ainda estava posta no quintal, as comidas cobertas por guardanapos. Foi Zeca quem finalmente falou. Ele ia gostar que comemorássemos mesmo assim. Pai sempre dizia que não se desperdiça comida de festa. Minha mãe olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Então, lentamente, assentiu. Tem razão, meu filho. Vamos comer. Vamos lembrar dele como ele gostaria de ser lembrado. Foi uma refeição estranha, triste e ao mesmo tempo reconfortante. Comemos, contamos histórias sobre Joaquim. As poucas vezes em que o vimos rir abertamente, sua teimosia lendária. Pedro contou sobre a vez em que Joaquim passou uma noite inteira construindo um pequeno moinho de vento para bombear água do poço, apenas para descobrir na manhã seguinte que tinha montado as pás ao contrário. Ele desmontou tudo e refez, sem reclamar, lembrou Pedro. Só disse: um homem tem que saber consertar seus próprios erros. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Um homem tem que saber consertar seus próprios erros. Não era isso que Joaquim tinha feito durante toda a vida? Assumir a responsabilidade por uma filha que não era sua, criar uma família, trabalhar para dar a todos nós o que precisávamos? Naquela noite, encontrei Antônio sentado sozinho na varanda, olhando para as estrelas. Posso me sentar? Perguntei. Ele assentiu, indicando o espaço vazio ao seu lado. Estive pensando, comecei, sobre o que significava para ele criar a filha do próprio irmão. Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Joaquim sempre foi o melhor de nós dois, disse finalmente. O mais responsável, o mais honrado. Quando éramos crianças, era ele quem me tirava das encrencas. Quando adultos, foi ele quem consertou a maior besteira que fiz na vida. Abandonar sua mãe. Abandonar você. Ele pegou os cacos que deixei para trás e construiu algo real. O senhor se arrepende? Perguntei. Todo santo dia, respondeu ele com uma honestidade que me surpreendeu. Não de ter vindo para a cidade, mas de como fiz isso. De ter partido sem olhar para trás, de ter ignorado as cartas da sua mãe, de ter perdido os primeiros anos da sua vida. Os dias após a morte de Joaquim foram difíceis. Minha mãe entrou num torpor silencioso, realizando as tarefas diárias mecanicamente. Foi quase um mês depois que a encontrei no quintal, ajoelhada junto aos canteiros que Joaquim tinha plantado. Ele adorava este lugar, comentei, ajoelhando-me ao seu lado. Adorava, concordou ela, a voz rouca. Dizia que era pequeno, mas era dele, que aqui podia ver as coisas crescerem. A senhora está pensando em voltar? Perguntei a pergunta que todos evitávamos fazer. Ela me olhou com aqueles olhos que conheciam tão bem a dor e a perda, mas também a força. Para quê, minha filha? O que sobrou lá para mim? Não, meu lugar agora é aqui, com vocês. Os meses foram passando, a vida retomando seu curso. Foi nessa época que conheci Carlos, um jovem médico que tinha acabado de se formar. Nos conhecemos por acaso, numa festa da escola, e logo começamos a nos encontrar regularmente. Ele era diferente dos rapazes que eu conhecia, educado, gentil, curioso sobre o mundo e sobre mim. Não se importava com minha origem simples. Pelo contrário, parecia fascinado pelas histórias que eu contava sobre minha infância. Quando o levei para conhecer minha família, fiquei nervosa. Como explicar aquele arranjo peculiar? Mas Carlos pareceu entender intuitivamente. Não fez perguntas desconfortáveis, não demonstrou estranheza. Apenas se integrou naturalmente àquela família não convencional. Antônio, especialmente,
Gostou dele desde o início. Esse rapaz tem caráter, comentou depois do primeiro jantar. O pedido de casamento veio 6 meses depois, numa noite estrelada de 1967. Você me faria a honra de ser minha esposa, Cacilda? Disse sim, claro. Aquele homem tinha entrado na minha vida como um raio de luz, iluminando cantos que eu nem sabia que estavam escuros. O casamento foi marcado para dezembro de 1967. Nos meses que antecederam a cerimônia, uma pergunta começou a me atormentar. Quem deveria me levar ao altar? Joaquim já não estava mais conosco. Antônio era meu pai biológico, mas nossa relação ainda era relativamente recente. Comentei minha dúvida com minha mãe, que estava me ajudando a costurar o vestido de noiva. Acho que seu pai gostaria de ter essa honra, respondeu ela. Qual deles? Perguntei, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Os dois, imagino. Mas só um está aqui para fazer isso. E ele tem esperado por esse momento mesmo sem dizer. Naquela mesma noite, encontrei Antônio sozinho na varanda. Seu lugar favorito para os momentos de reflexão. Sentei-me ao seu lado. Pai, comecei, a palavra agora fluindo naturalmente dos lábios. Eu queria te pedir uma coisa. O que for, minha filha, respondeu ele. Queria que o senhor me levasse ao altar no dia do meu casamento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Seria a maior honra da minha vida, respondeu a voz embargada. No dia do casamento, vestida de branco, com o camafeu de minha avó no pescoço, esperei no pequeno vestíbulo da igreja, o coração batendo forte. Antônio apareceu, elegante no terno novo. Você está linda, disse ele oferecendo-a seu braço. Igual a sua mãe quando tinha sua idade. Entramos juntos na igreja, ao som do órgão tocando a marcha nupcial. Vi Carlos me esperando no altar, os olhos brilhando de emoção. Vi minha mãe na primeira fila, o rosto marcado pelo tempo e pelas lágrimas, mas sorrindo. Vi Pedro e Zeca tão crescidos. Vi Elisa, discreta como sempre, mas com um olhar de genuíno carinho. E, por um breve momento, pensei ter visto Joaquim também, parado ao fundo da igreja, com aquele jeito desajeitado e aquele meio sorriso que era tão dele. Uma impressão fugaz, talvez um truque da luz, ou talvez apenas meu coração, encontrando uma maneira de trazê-lo para aquele momento importante. Quando chegamos ao altar, Antônio colocou minha mão sobre a de Carlos. Antes de se afastar, porém, fez algo que não estava no script. Beijou minha testa, um gesto tão paternal, tão amoroso, que senti as lágrimas brotarem nos olhos. Que vocês sejam muito felizes, sussurrou ele. Mais do que nós fomos. O nós não se referia apenas a ele, percebi. Referia-se a todos eles. Antônio, minha mãe, Joaquim. Todos que, de uma forma ou de outra, tinham participado dessa história complicada, dessa teia de amores, segredos e perdões que tinha moldado minha vida. Carlos e eu construímos nosso próprio caminho depois disso. Tivemos filhos, 3 meninos e uma menina. Compramos uma casinha não muito longe da casa de Antônio para que a família permanecesse unida. Realizei meu sonho de ser professora, educando gerações de crianças ao longo dos anos. E hoje, aos 79 anos, sentada na varanda da minha casa, olhando para os netos brincando no jardim, penso em tudo que vivi, em todas as reviravoltas que o destino trouxe. Penso nos segredos guardados nas paredes de adobe daquela casa distante, nas mentiras que moldaram minha infância, nas verdades que reconstruíram minha vida adulta. Minha mãe partiu há quase 40 anos, quieta e digna como sempre foi. Antônio se foi pouco depois dela, depois de conhecer todos os netos e alguns bisnetos. Joaquim, é claro, tinha nos deixado muito antes, naquela noite triste no hospital. Pedro se aposentou há anos da oficina, agora um homem de quase 80 anos. Zeca, formado engenheiro, viveu muitos anos no exterior antes de retornar ao Brasil, já aposentado há uma década.
Elisa partiu há quase 30 anos, gentil e discreta até o fim, como sempre foi em vida. Carlos, meu companheiro de tantas décadas, se foi há 12 anos, após uma breve doença. Ainda sinto sua ausência todos os dias, como um espaço vazio ao meu lado na cama, uma cadeira desocupada à mesa, um silêncio onde antes havia sua voz. Olho para trás e vejo uma vida marcada por segredos revelados, por verdades dolorosas, mas também por amor, perdão e recomeços. Uma vida que poderia ter sido diferente, mais simples talvez, mas que foi exatamente como precisava ser para me tornar quem sou. Cresci achando que ele era meu pai, mas era meu tio. E no final, aprendi que ambos eram meus pais, cada um à sua maneira. Um pelo sangue, outro pela escolha. Um que me deu a vida, outro que me ensinou a vivê-la. E talvez seja isso que importa no fim das contas. Não de quem somos filhos, mas quem escolhemos ser. Não os segredos que nos foram impostos, mas as verdades que descobrimos por nós mesmos. Não o caminho que nos foi traçado desde o nascimento, mas aquele que decidimos seguir quando finalmente entendemos quem realmente somos.